Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a presença de Cristo no lar. Um lar cristão é um lugar onde a presença de Cristo é a característica mais notável e a principal atração. Será que o seu lar tem a presença de Cristo? Será que Cristo está presente no seu lar? É a pergunta que fica aí para nós refletirmos e analisarmos nosso coração, nosso lar, nossa família, nossa casa. Cada membro da família precisa ser consciente da presença de Jesus, de seu governo, da sua orientação. E de forma agradável, Jesus então conduzirá a sua vida e a sua relação com as demais pessoas num sincero interesse de agradá-lo. Será que você tem interesse em agradá-lo? Será que você realmente tem seguido a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que a presença de Cristo esteja no seu lar e na sua família? Em lições anteriores que nós temos falado e mencionados através dessa série de vídeos sobre a família, nós consideramos alguns princípios, a ordem estabelecida por Deus sobre as diferentes relações familiares e as responsabilidades no que diz respeito a cada um. Mas apenas a ordem não é suficiente. É necessária uma boa estruturação do lar, da família. Mas o que faz com que a vida no lar seja dinâmica, vital e espiritual é a presença real de Jesus de Nazaré, operando nos nossos corações, operando no nosso interior, para nos transformar cada dia mais parecidos com Jesus. Isso significa que todos nós devemos desenvolver a nossa vida familiar com a plena consciência de que Ele está presente, ou seja, praticar a presença de Jesus Cristo. Um monge do século XVII escreveu a esse respeito. Eu gostaria de relatar as palavras deste monge cristão do século XVII. Ele diz assim: a prática mais santa, a que está mais perto da vida cotidiana e a mais essencial para a vida espiritual é a prática da presença de Deus. Quer dizer, achar prazer em sua companhia e fazer disso um hábito na sua vida, falando com humildade e falando amavelmente com Ele em todo o tempo, em cada momento, sem regras nem restrições. Especialmente em tempos de tentação, de angústia, de sequidão e de desânimo, e ainda em tempos de infidelidade e pecado, precisamos praticar a presença de Deus. É isso que diz o irmão Lourenço, numa obra chamada A Prática da Presença de Deus, relatando que esse monge do século XVII escreveu acerca da importância da presença de Cristo no lar. A verdade é que sem a presença de Deus no lar, todas as nossas ações, nossos anseios, as nossas aspirações e esperanças se frustram, tal como expressou o salmista. No Salmo 127, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, quem faz a diferença no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, é o Senhor Jesus. E precisamos reconhecer isso. Precisamos depender dele nisso. Vejamos então algumas maneiras como podemos experimentar a presença de Deus no lar a cada dia. E qual é a nossa responsabilidade específica para que isso aconteça todos os dias no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Então vamos descobrir certos aspectos práticos em que possamos transformar o nosso lar num pedacinho do céu, num refúgio atrativo para toda a família e fazer com que ele seja uma luz para o bairro, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para que outras pessoas também possam conhecer o Senhor Jesus. O primeiro destaque que nós gostaríamos de dar é a questão e a importância do sacerdócio dos pais. O sacerdócio dos pais. Na antiguidade, antes de Deus estabelecer uma ordem sacerdotal para o seu povo, o povo de Israel, o pai de família atuava como um sacerdote de seu lar.
Vejamos alguns exemplos disso. Por exemplo, Noé, em Gênesis 8, de 20 a 22. Nós vemos isso na vida de Abraão, de Gênesis 12, versículos 7 a 8. Também o capítulo 13, versículo 4 e 18. Vemos também na vida de Jó, capítulo 1, versículo 5. Nós vemos claramente que antigamente, na antiguidade, Deus estabeleceu uma ordem sacerdotal que era exercida pelos pais, pelo pai de família, pelo patriarca da família. Segunda coisa que nós gostaríamos de destacar dentro desse sacerdócio dos pais é a função específica do sacerdote, que tem a ver com a sua responsabilidade de ligar Deus aos homens, particularizando sua atuação. Digamos que o sacerdote, primeiro, tem acesso direto a Deus. Será que você, como pai, como mãe, tem acesso direto a Deus? Segundo destaque, intercede e assume os interesses de outros diante de Deus. Ou seja, ora pelos seus filhos, ora pelos seus parentes, pelos seus familiares, pelos seus vizinhos. Intercede e assume os interesses dos outros diante de Deus. É a segunda característica sacerdotal. Terceiro, comunica a vontade de Deus para a sua família, para os seus parentes. Comunica a vontade de Deus. E quarto, representa Deus diante dos homens no que tange a certas qualidades morais e espirituais de seu caráter. Será que nós temos sido sacerdotes de Deus nos nossos lares, para que a presença de Cristo habite ali no nosso coração, na nossa família, na vida dos nossos filhos? Querido, no passado, quando o sacerdote apresentava suas ofertas e sacrifícios sobre o altar, ele reconhecia com isso o direito de Deus sobre toda a sua vida e bens. Será que nós temos reconhecido isso? Também confessava diante de Deus total dependência dele e sua disposição de agradá-lo em todas as coisas. Será que temos agradado a Deus em todas as coisas? O caráter particular do holocausto, que era o sacrifício naquela época, consistia em ser uma oferta totalmente queimada, representando a pessoa que, através desse simbolismo, se entregava a Deus sem reservas para ser queimada, ou seja, desgastada, utilizada em seu serviço. Olha que coisa tremenda esse simbolismo bíblico do Antigo Testamento, que pode ser trazido para nós hoje como um princípio de entrega total, sem reservas, diante do serviço do Senhor. Em grande parte, a solenidade do sacerdócio tem sua origem em que ninguém pode pretender chegar a Deus por si mesmo. É sempre Deus quem o chama e o capacita. E é nesse chamado que Ele nos autoriza a representá-lo. Aonde? Primeiramente, nos nossos lares. A relação entre Deus e quem o representa é firmada através de um pacto, de uma aliança com o próprio Deus. Por isso, a intervenção e a intercessão do sacerdote tem um valor extraordinário diante de Deus. Será que você, como pai, como mãe, como sacerdotes ali, representando Deus nos seus lares, você tem orado, intercedido, intervindo na sua família, nos seus filhos, trazendo a presença de Cristo no seu lar? Terceiro destaque sobre esse sacerdócio dos pais, da cerimônia da consagração dos sacerdotes na tribo de Levi, podemos tirar várias lições espirituais e muito instrutivas para nós hoje como pais. De acordo com Levítico 8, esta consagração incluía o seguinte: em primeiro lugar, eles eram lavados com água na entrada do tabernáculo. Você pode ver isso nitidamente em Levíticos 8, de 4 a 6. Os sacerdotes eram lavados com água na entrada do tabernáculo. O segundo destaque que nós queremos dar é que eles eram vestidos especialmente para o serviço sacerdotal. Nós vemos isso claramente nos versículos 7 a 9 de Levíticos, capítulo 8. Terceiro, era aplicado o sangue de um cordeiro, sacrificado sobre a orelha, a mão e o pé de cada sacerdote. Nós vemos isso nos versículos 22 e 24.
Em quarto lugar, era apresentada uma oferta movida por cada sacerdote em sua própria mão. Vemos isso nos versículos 25 a 27. E por último, era aspergido um óleo da unção sobre a cabeça do sacerdote. Nós vemos isso no versículo 30, desse trecho tão especial que ensina princípios valiosos para os dias de hoje. O quarto destaque que nós gostaríamos de dar sobre o sacerdócio dos pais é que os pais, ou seja, ambos, o pai e a mãe, têm uma responsabilidade sacerdotal diante dos filhos. Deus os comissionou para formá-los e criá-los, para que possam integrar a sua família, como também devem interceder por eles, ou seja, orar por eles diante do Senhor. Como era na antiguidade, né? Na época dos israelitas, dos hebreus, né? A função sacerdotal também incluía a provisão e a instrução sobre a palavra de Deus e os caminhos de Deus, e que os pais fossem exemplo de conduta, comunicando a graça e o perdão e orientando os filhos sobre o culto que todos deveriam render ao Senhor Deus, o Adonai, o El Shaddai, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Então todo esse ministério é fundamentado na pessoa e na obra de Cristo Jesus. E quem se submete a Ele, em nome dele, pode ministrar aos seus familiares. Nós vemos isso claramente em Gênesis 18, 17 a 19, sobre essa função sacerdotal dos pais. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E vemos também em Efésios 6, 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Então, longe de ser um mero ritual ou uma mera observância religiosa, está a prática cujo objetivo é poder experimentar a realidade viva da presença de Cristo no lar. Amém? Então esse é o nosso primeiro videozinho. No seguinte vídeo nós estaremos falando sobre Jesus Cristo como uma realidade gloriosa na vida familiar. Fique conosco, continue assistindo esse vídeo, curta, compartilhe, em nome de Jesus.